Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Daniela, tenho 29 anos e aqui eu tô contando a minha experiência como modelo internacional. Essa temporada foi na Índia, eu saí da comunidade e consegui viajar e me tornar modelo, mas nessa história tem muitas coisas boas e coisas ruins. Esse vídeo serve de inspiração e também alerta para várias pessoas. Deus abençoe todos vocês, espero que vocês gostem desse vídeo. Tem a parte 1, assistam para vocês entenderem o contexto. E é isso aí, um beijão e bora comigo! Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, né, um vídeo para dar continuidade em como que eu me tornei modelo internacional. Para quem não assistiu, tem a primeira parte aqui, né, que eu conto o início de tudo. E o episódio de hoje é o meu segundo retorno para a Índia, mesmo que tudo deu super errado pela primeira vez. Gente, assista o primeiro vídeo para vocês conseguirem entender o contexto desse vídeo, tá? Então são uma série de vídeos aqui que eu conto como que foi a minha vida morando fora, todos os meus perrengues que eu passei e também, gente, as coisas mais ruins que aconteceu comigo, com um fotógrafo, quase fui sequestrada, coisas assim que eu quero trazer aqui de alerta para vocês. Não é aquele vídeo faça aí a loucura, né? Mas sim um vídeo como alerta para vocês mãezinhas que têm filhos ou para vocês jovens que estão vindo aqui e quer seguir uma carreira internacional, tá certo, gente? Eu vou contar aqui a minha experiência e bora começar esse vídeo agora. Enfim, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, né, eu contei que deu tudo errado a primeira vez que eu fui e depois de 2 meses eu voltei, né, para o Brasil. Depois que eu voltei para o Brasil, eu fiquei muito frustrada, basicamente eu não saía de casa, fiquei uma semana parada, fui visitar minha mãe, conversei tudo, alguns amigos e todo mundo perguntava o que tinha acontecido comigo e eu não tinha coragem de contar. Uma por vergonha, outra por medo e outra por muita insegurança do que as pessoas iriam falar para mim. Enfim, gente, como eu falei para vocês, né, depois de oração, depois de estar trabalhando já, voltar da minha rotina normal, eu fui para a igreja com a minha amiga e aí, nesse dia, né, o pastor falou que Deus iria estar dando contrato, né, tava falando no culto, enfim, eu ainda não era convertida, então assista os próximos capítulos porque eu vou contar até os dias de hoje e a minha vida, então vai ser bem bacana essa série aqui no canal. Inclusive na minha conversão, que foi uma coisa especial, que Deus realmente mudou muito, muito mesmo a minha vida. Enfim, o que aconteceu comigo é que eu acordei no outro dia, tinha 2 contratos, né, na Índia. E um dos contratos era para uma agência mais tranquila e outra era para uma das agências mais famosas da Índia. Na Índia, quando eu trabalhei em Mumbai, né, e tinha 2 agências que era super top, assim, e eu, inclusive, já trabalhei nas 2, mas o meu primeiro contrato, né, daí bom foi com essa agência. Só que essa agência não tinha contrato de garantia, né, o que eu já falei para vocês que o contrato de garantia é um contrato que você mesmo trabalhando ou não trabalhando, você consegue receber um valor, né. Então eu fui nessa segunda vez sem contrato de garantia, mas com uma agência aqui no Brasil, né, dando todo o suporte para mim. Quando eu recebi esse contrato, demorou em torno de umas 2 a 3 semanas para eu embarcar para a Índia. Nessa segunda vez eu também não falava inglês ainda, só entendia muito pouco, mas eu vou contar para vocês também como que foi essa parte aí de aprendizado aí do inglês. Enfim, gente, quando eu voltei essa segunda vez, o meu relacionamento no Brasil já não estava funcionando, né, com o meu namorado, né? E quando eu voei, quando eu cheguei na Índia, depois de 3 dias, né, ele veio terminar comigo. A partir desse momento, né, era um relacionamento de 8 anos. Logo de cara, assim, eu fiquei um pouco chocada, mas como era uma nova fase da minha vida, eu tentei seguir para frente da melhor forma possível. A partir do momento que eu cheguei na Índia, pelo fato de eu ter passado todo o constrangimento com aquele rapaz que eu falei para vocês, que era a minha agência mãe no outro vídeo, que fez
da minha vida, praticamente um inferno. Eu fiquei com medo de sair nas ruas, então eu só saía para comprar comida e eu também só saía para questões assim de cash, em que a própria agência leva a gente, né? Vou contar um pouquinho de como que funciona na Índia, né? Como que funciona essa questão de modelo. Dani, você pagou a tua passagem? Não. Quando você recebe um contrato, no teu contrato está incluso já a tua passagem de ida e de volta. Então, depois disso, você tem que tirar o teu visto, né? Você tem que já ter tirado o teu visto e após isso eles fazem a compra da passagem. Essa passagem fica nada menos, né, na conta da gente, conforme você vai trabalhando, vão sendo descontados esse valor aí mensal na nossa dívida, né? Que nessa dívida engloba várias coisas, engloba água, luz, apartamento, internet, motorista, pocket money, que é um valor que eles dão semanalmente para a gente se alimentar, e também eles incluem essa passagem de ida e volta aí para a gente estar pagando, né, no nosso bolso. Eu vou dar um exemplo breve aqui para vocês de como que funcionam nossos ganhos lá fora. Vamos dizer assim que de R$ 1.000, R$ 500 vai ser para mim. R$ 400 vai ser para a agência que eu estou contratada na Índia. E os 10%, que seria os R$ 100, é para a agência aqui do Brasil. Nossa, Dani, mas você ganha aqui então? Então, e desse R$ 500 é descontado água, luz, tudo. Acaba que eu não fico com nada, porque daí desconta o aluguel, e desconta a comida, desconta a passagem. Então, assim, para eu conseguir quitar toda essa dívida, eu tenho que trabalhar muito, muito, muito mesmo, o dobro. Vamos dizer que eu devo 20 mil, eu tenho que trabalhar aí para fazer mais ou menos uns 40, 50 mil para mim conseguir sair com um pouco de dinheiro. Então, a vida lá fora não é fácil. E quando eu fui, as pessoas acharam que eu estava rica, muitas pessoas acharam que eu estava ganhando muita grana e algumas pessoas acharam que eu estava rodando um bolsinho. Enfim, agora continuando aqui a história, né, para vocês. Quando eu cheguei lá, logo de cara, eles já ofereceram, né, você já tem um apartamento, geralmente o apartamento você divide cama, né, com alguém, muitas vezes a própria cama mesmo, que eu já dividi, ou então muitas vezes tem 2 camas no quarto, ou até em outros apartamentos você tem beliche. Nessa segunda vez que eu fui, eu tive sorte que um quarto estava vago e era uma temporada mais tranquila na Índia e eu fiquei com um quarto inteiro só para mim. Aí no outro quarto, aquela menina que eu falei pra vocês que me ajudou com R$ 3.000 pra eu voltar pro Brasil, ela morava nesse apartamento, então a gente virou amiga e ficou bem próxima. Eu fiquei bem feliz, né? Agradeci muito ela. Ela foi uma das pessoas que me ajudou muito quando eu trabalhava lá desde a primeira vez e até nessa continuidade desse segundo contrato. Essa questão do apartamento que eles cobram mensal, você paga praticamente pelo apartamento inteiro, é em torno de 1.000 a 2.000 ou a R$ 3.000 aí por mês, para vocês terem noção quanto é caro. E você vai pagar pela metade da cama, muitas vezes a metade do quarto, de tudo, né? E também dividir a casa entre 10 meninas aí, ou às vezes até mais, depende da agência de modelo. E também você vai dividir pelo espaço na geladeira, você vai dividir pelo banheiro, que muitas vezes as meninas comem o que você tem, o banheiro as pessoas usam o teu produto, mas enfim, só estou explicando para vocês entenderem como que funciona, né? Porque muitas pessoas não sabem disso. Aí depois que eu dei essa pincelada aqui, né, eu vou contar um pouquinho da minha jornada, como que foi. Assim que eu cheguei lá, né, eu já com esse término de 8 anos, graças a Deus a Ana que tinha me ajudado, ela morava no apartamento, e conforme foi chegando outras meninas também. Mas essa temporada eu tive sorte nessa agência, porque eu fiquei num quarto sozinha, então eu ficava mais tranquila para eu estudar inglês. Como eu falei para vocês, eu não sabia falar inglês. E aí eu me dediquei a assistindo vários vídeos no YouTube e ouvindo áudios. Era muito engraçado porque eu tava tomando banho, eu tava ouvindo, tava cozinhando, eu tava ouvindo, tava na academia, eu tava ouvindo. E foi um tempo muito interessante, de muito esforço, né? Eu escutava os vídeos, né, em inglês e ficava tentando repetir muitas vezes, né? Eu colocava ele em português com a legenda em inglês e também a legenda em inglês e o vídeo em português, e eu ficava fazendo aquela mistureba toda para mim conseguir aprender o inglês, né? Baixei alguns aplicativos no celular, onde eu podia ali jogar alguns joguinhos para me entender, né? E eu ia imitando, gente, era uma parte só.
e eu ia imitando, saía a voz lá, eu falava. Então, eu consegui, né, aprender a falar inglês aí, né, em 3 meses de tanto esforço. Eu lembro que na época eu só usava o YouTube, o aplicativo, né, até com que eu já tinha visto todos os vídeos aí no YouTube que vocês pensarem possível, porque assim eu ficava, gente, o dia todo estudando. Eu só saía para fazer os castings, né, para ir nas seleções, né, de trabalho e também para ir para academia. Então, o restante do dia eu aproveitava para estudar. Eu não saía para festa, eu também não saía na rua, só ficava em casa o dia todo ali estudando, estudando, escrevendo no meu caderno. Eu tenho vários caderninhos desses, assim, com resumo, né? Então, assim, é questão de você focar mesmo, né? Teve meninas que aprendeu inglês em muitos anos da vida delas, teve meninas com menos tempo, com mais tempo, então vai muito ali da tua força, né? Então, como eu tinha medo de sair de casa, né? Eu aproveitava muito para estudar. Depois de 3... Ah, tá. E nesse contexto todo eu comecei a ir para academia e eu comecei a namorar um indiano, gente. Foi ali que eu me apaixonei na minha vida pelo indiano. E aí ele ajudou também, né? Eu progredi no inglês, porque eu me obrigava a ter que falar com ele, né? Eu lembro que meus primeiros encontros eu só sorria e acene, porque eu não conseguia falar e era só no tradutor. Então isso me obrigou a aprender inglês. Então, uma coisa que eu ia falar pra vocês que eu lembrei aqui foi que, como eu não tinha Netflix, eu liguei pro meu amigo no Brasil, ele passou a tela dele e aí, ó, eu dali Netflix. Gente, eu sei filme aí, ó, pra dar e vender pra vocês aí de dica de filmes bons e ruins, porque eu colocava na legenda, eu colocava um filme legendado todo em inglês, o vídeo, e eu assistia. Depois eu assistia um vídeo em português com a legenda em inglês e depois o vídeo em inglês com a legenda em português. Não sei se vocês entenderam a minha mistureba aí, mas foi assim que eu aprendi a falar inglês. I don't know if I'm speaking properly now because so long time I don't speak English with nobody here. So basicamente hoje em dia eu falo inglês, né? Eu entendo bem inglês. E como que funcionavam os trabalhos? Nessa agência era muito legal porque era assim, não tinha muito trabalho, gente, pra mim, porque eu tava iniciando, os clientes iam conhecendo, eu também, né, não tinha aquele melhor inglês do mundo, não tinha experiência, então tudo você tem que conquistar o teu espaço, né? Então, assim, a primeira viagem eu falo que é uma viagem de adaptação, né? A minha primeira deu errado, mas aí a minha segunda foi de adaptação, né? Então é quando você é apresentada para clientes para fazer videoclipes, aqueles catálogos de roupa indiana, fazer clipe musical, comercial em TV, você fazer diversos trabalhos como modelo, passarela, só que como eu tenho 1,69, eu sou considerada baixa aí para passarela, né? Então eu fiz muito pouco trabalho ali na Índia de passarela, se eu não me engano, acho que 1 ou 2 só. Enfim, comecei a trabalhar, né? Não tinha muito trabalho, mas eu fiz uns trabalhos bem legal. Aí todo mês eu anotava ali o valor, né? Ia descontando os valores aí da casa, apartamento, tudo que eu tava falando pra vocês. E eu tava gostando muito, gente. Eu já tinha começado já a me desenvolver no inglês, né? Eu tava namorando um indiano. Tava para encerrar o meu contrato. Eu não tinha pagado toda a dívida que era da minha passagem. Aí o que acontece? Nessa hora eu falei para minha agência, né? Eles me propuseram uma renovação de contrato, só que sem garantia. E aí eu fiquei pensando assim, se eu continuar nessa agência, eu vou continuar com a dívida. Eu vou ter um segundo contrato com dívida. Se passaram 3 meses, né, nessa agência, boa. Aí minha agência mãe me ligou e falou, Dani, eles querem renovar o contrato com você. Mas é o seguinte, você ainda tá com dívida, então assim, para você fazer, né, o seu teu dinheiro aí, né, lucrar vai ser meio difícil para você. Então minha agência me propôs mudar de agência de novo e ir para uma agência menor, gente. Nessa agência menor eu teria $1.000 de garantia e eu ia trabalhar mais por trabalhos mais baixos, porque é assim que as agências menores fazem para ter mais trabalhos. Então, assim, não tem muito reconhecimento. Aí eu fiquei muito mal, fiquei triste, não sabia se ia mudar. E nessa época também, né, eu ainda estava namorando, eu fui conversando, né, eu estava pensando em ir embora para outro país, né, a minha agência me ofereceu ir para outro país, mas como eu estava namorando, eu quis continuar na Índia. Então, eu fiz a maior decisão da minha vida, que foi mudar para agência menor.
E aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Mudei pra agência mãe, aonde os benefícios seriam o quê? Eu teria esse contrato, não teria dívida, porque eu não vim por eles, né? Não tinha vindo por eles. Eu perderia a passagem de volta, porque a gente sempre perde, porque a gente fica ali continuando no país, ou vai para outro país, então acaba pagando à toa ali, né? Não obtendo resultado. Então, o meu primeiro contrato nessa agência eu não fiz nenhum real, só isso. E eu esqueci de falar para vocês, o valor mensal que a gente ganha para comer no Brasil seria em torno de uns R$ 150. Só que como lá o valor, lá a moeda mais valorizada, né, daria em torno de uns R$ 300 semanais que a gente ganha para se alimentar. Então dá para pagar produtos de higiene, se cuidar da melhor forma. A academia também não era paga, então isso era tranquilo. Aí nessa agência nova, o benefício é que eu não tinha passagem, né, no caso, para pagar. Teria só que se fosse de volta, se acabasse o contrato e eu não renovasse, eles teriam que pagar uma passagem para mim voltar para o Brasil ou para outro país. Mas aí eu teria só a dívida normal, apartamento, água, luz, essas coisas. Então eu mudei para essa agência e depois que eu me mudei, gente, eu comecei a trabalhar todos os dias. Gente, eu tinha trabalho todos os dias, era uma benção. Eu vou deixar alguns takezinhos dos meus trabalhos, eu sorrindo e tal. E aí, nessa agência, eu morei sozinha por um mês. Aí, depois de um mês, chegou a minha amiga, né, que ela é love aqui, que é a Lana, ela é brasileira. E a gente virou. Gente, unha e cutícula, eu e ela virou. A gente falou que a gente foi casada por 6 meses. A gente dividia, nesse quarto, a gente dividia a mesma cama. Só que pensa numa pessoa que eu nunca, sei lá, que eu nunca tive atrito, que a gente sempre se amou, se respeitou e viveu bem. Aí, nessa época, eu comecei a trabalhar e eu sempre querendo buscar evoluir, já falava inglês, a Lana também já veio com um pouco ali de inglês, ela também começou a se aperfeiçoar a falar também inglês bem, e eu e ela, nessa fase, nós duas saía demais, gente, era uma saição, e eu comecei a beber, eu nunca fui de beber bebida alcoólica, comecei a beber bastante, meu relacionamento começou a se tornar bem tóxico, porque meu ex-namorado, a gente era bem apaixonado um pelo outro, só que daí a gente saía, ele brigava perto das pessoas, era algo bem frustrante, porque o indiano ele tem um pensamento bem complicado, assim, em questão de relacionamento. Eles são bem machistas, sabe? Então eu sofri muito, né, até com que acabou esse relacionamento aí no meio desse contrato nessa agência, e foi aí que a minha vida começou a desandar tudo. Eu comecei a querer beber mais. Eu nunca fui muito de beber, também não fui alcoólatra, né? Mas eu comecei a beber, a sair, eu comecei a definhar. Eu entrei tipo como fosse numa depressão. Aí logo em seguida a Lana foi embora e eu trabalhava muito, né? Daí eu tava sem a minha amiga, sem o namorado e eu comecei a ficar muito deprimida. Eu fiquei muito mal. E eu lembro que eu chorava demais, gente. Eu ia pra casa, eu chorava. Eu tava no trabalho, assim, quando eu ia, né, viajar, eu sempre viajava muito, né, pra outras cidades da Índia. Aí eu ia, voltava pro hotel e chorava, fiquei bem mal. Aí no meio desse contrato, gente, onde eu tava já mal, mas eu tava trabalhando super bem, graças a Deus. A Lana foi embora, né? E esse término também eu tava super abalada, porque eu acho que, como eu tinha só ele lá e a minha amiga, e esse relacionamento assim foi diferente do que eu já tinha vivido na minha vida, eu comecei a ficar muito mal. Mas eu fui levando a minha vida, né? E agora eu vou contar a parte, né, que foi muito ruim pra mim. Eu comecei nessa área de modelo, a gente tem que fazer bastante foto para conseguir contrato para outros países, porque cada país tem um tipo como que eu posso dizer, diferente de ver as fotos. A gente precisa ter várias fotos para ver de vários ângulos, até que tipo de trabalho que você consegue fazer, né? Várias campanhas diferentes. E é comum que você entre em contato com fotógrafos, né, para você fazer portfólio. Aí, gente, o que aconteceu comigo? Eu entrei em contato com um fotógrafo que outras meninas já tinham feito. A gente sempre fica conversando com várias meninas por própria segurança, né? E aí eu agendei um photoshooting para ele, que a gente chama de shooting, né? Que é, na verdade, um ensaio fotográfico.
Aí, nesse ensaio fotográfico, como é só você e o fotógrafo, né? Você tem que se maquiar, você tem que montar teus looks, porque tem alguns photoshootings, né? Que os próprios pessoal têm as maquiadoras, têm as roupas certas pra gente vestir, mais profissional. Só que como eu tava, assim, em busca de aumentar meu portfólio, porque eu não tinha um portfólio tão profissional, que eu não sei se vocês lembram, mas eu fazia só algumas fotos, assim, por puro hobby, né? No Brasil, eu consegui um contrato a primeira vez lá. E quando foi a segunda, você tem que estar sempre se profissionalizando e se atualizando. Foi até aí que um dia eu fui num chute, né, onde o rapaz falou que tinha mais pessoas e eu cheguei lá, só tinha ele e era no apartamento dele. Eu tinha achado que era um estúdio. E eu cheguei lá e ele tinha falado que tinha mais pessoas e ele estava sozinho. Até então ele pareceu bem confiável para mim. Ele falou que estava tudo certo, que aí eu fiquei meio cabreira, fiquei com medo, mas eu comecei a fazer as fotos, né? Aí, gente, nós fizemos as fotos e tudo. Aí na hora que eu finalizei as fotos, né, não era nada assim sensual, extravagante, era fotos de roupa mesmo, mas poses. E aí, como a casa, o apartamento dele era todo de vidro, dava para fazer umas fotos super legais ali por causa da luz, né? E ele queria usar essas fotos para divulgar e eu também queria para mim conseguir mais agências assim fora do país, de outros países, né? E quando eu tava, ele bem assim, eu já tinha me vestido com a minha roupa, não as roupas que eu tava fotografando, né? Eu já tinha me trocado, no caso, para ir embora. Ele falou assim: Olha, Dani, se você quiser ver as fotos. E aí eu tava vendo as fotos encostadas, gente. E aí eu senti ele colocando a mão por baixo de mim, sabe, gente? Rapaz, aquela hora eu fiquei assim, olha, só de eu falar eu tremo na base, porque eu lembro, né? Ele colocou a mão por dentro, passando pela bunda, assim, até o lugar que eu não posso falar, né, gente, aqui. E aí ele colocou a mão, eu fiquei em choque na hora, com muito medo, tava só eu, e ele veio se encostando por trás pra ver, vir já se esfregar. Gente, eu comecei a tremer, 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 eu não sabia se eu gritava, eu fiquei assim em choque na hora. Aí o que eu fiz? Empurrei ele e saí correndo, peguei minhas coisas, e aí eu fui falar pra ele, eu falei, cara, o que que você tá fazendo? Você é louco? Mas mesmo assim com medo, né? Porque vai que ele fizesse que tava eu e o rapaz lá, né? O fotógrafo. E aí ele começou a fingir que nada estava acontecendo. E eu voltei para casa em prantos, com muito medo, chorando. Eu até hoje, para vocês, eu fiquei tão em pânico na época que eu não tenho nenhuma foto desse ensaio, e mesmo ele passou depois para mim. Eu não consigo me lembrar das fotos porque eu não tenho, gente, de forma alguma. E eu fiquei tão frustrada, tão com medo que eu não consegui nem mexer. Então, assim, eu não contei pra ninguém porque eu fiquei com medo de contar pra agência e causar algum problema, porque nessa hora a gente se acovarda. E o que eu quero falar para vocês é que em algum abuso que vocês passarem, qualquer outra coisa que vocês passarem, conte para alguém, porque a gente sempre se sente culpada. Eu sei que algumas pessoas falam, ah, mas você foi lá, ah, mas você se colocou nessa situação. A mulher, ela é acusada, então por isso que eu já não contei naquela época, né? Porque eu já era o quê? Eu era uma brasileira morando fora. E o que que você vai ser? Sempre você é errada. E naquele tempo, né, eu não tive coragem de contar para minha agência, não contei para ninguém e eu fiquei ali frustrada, fiquei com medo até com que eu pedi para Deus para que tirasse isso de mim, né, e eu consegui seguir a minha vida para frente, né, gente? Mas eu quero falar para vocês que é muito difícil a gente que é mulher trabalhar muitas vezes nessa área, porque é, é muito difícil para a gente trabalhar, né, mulher, porque a gente sempre é errada em tudo e ainda mais fora do país, né, que a gente nunca tem argumento para nada, você tá errado e ponto. Aconteceu de uma outra modelo também ter sido abusada e como por outro modelo, né, e não fizeram nada porque o menino trabalhava muito. E aí falaram que se ela fizesse alguma coisa, ela que sairia da casa. Mas assim, aconteceu isso comigo, não foi algo, graças a Deus, né,
muito mais grave, mas para mim criou um transtorno muito grande. A partir daquele dia eu pensei 1000 vezes mais, né? Mas serve de alerta aí para vocês, se vocês passarem por qualquer tipo de situação assim, que você seja violada, que você conte para a polícia, conte para alguém, né, que possa ajudar vocês. Enfim, esse episódio foi o de hoje, né, onde aconteceu isso. Nos próximos episódios eu vou contar um pouco do que aconteceu de outra situação, que eu fui quase sequestrada em outro chute, né, em outro ensaio fotográfico. E também vou contar um pouquinho da minha história de outros países que eu fui também, o que aconteceu, tá certo? Gente, espero que eu tenha falado o melhor possível para vocês, que vocês tenham entendido. Eu conto as coisas, às vezes eu conto e aí eu acabo lembrando de outras coisas depois. Espero que seja essencial para vocês se alertarem, conhecer um pouquinho mais da minha história, né? Que muitas vezes quando eu fui para fora, muitas pessoas acham que é flores, acham que é tudo de bom. Eu tive milhares de coisas boas que eu vou contar aqui também, que Deus realizou na minha vida, mas teve perrengue sim, teve coisa ruim, e às vezes a gente tem que compartilhar para muitas pessoas não passarem o mesmo que a gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e assista o próximo capítulo, que logo, logo vai estar aqui. Para o nosso próximo capítulo, nós teremos aí uma metinha de 1000 likes, gente, porque eu vou contar muita coisa aí para vocês. Então, compartilha o vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se vocês já passaram por algum tipo de violação, se vocês já passaram por alguma coisa. Comentem a experiência de vocês pra gente se ajudar e sempre estar conversando aqui, tá certo? Um beijão e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.